sobre o futuro de Gabigol. O atacante quer deixar o Cruzeiro em dezembro por conta do banco de reservas. Esclareço se existe alguma chance de Gustavo Scarpa trocar o Galo pelo Cruzeiro. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro diretamente aqui de Confins, sabadão de Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro em campo, de olho na vice-liderança da competição. Novidade entre os relacionados, quem será o substituto de Lucas Romero? Situação de tabela na parte de baixo, o bicho está pegando. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia neste sabadão de Campeonato Brasileiro. A rodada 36, ela já teve jogos importantes, ainda vai ter muito jogo importante e o Cruzeiro em campo buscando a vice-liderança da competição. Tivemos jogos aí deixando clubes bem ameaçados pelo rebaixamento, hein? Nessa quinta-feira, o Bahia não conseguiu vencer o Juventude 1-1, o jogo em Caxias do Sul, e o Juventude está rebaixado matematicamente, se juntando aí ao Sport. Tem duas vagas em disputa agora para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos a goleada do Vasco, 5-1 para cima do Internacional, e o Internacional é o novo aí time bastante ameaçado, hein? Pode até terminar a rodada na zona de rebaixamento. E tivemos a vitória do Santos, 3-0 para cima do Sport. Hoje, 4 da tarde, Salvador, Vitória e Mirassol. 9 da noite é o jogo que estaremos ao vivo na Samuca TV para Ceará e Cruzeiro. O Cruzeiro de olho na vice-liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo ainda temos, fechando a rodada 36, Corinthians contra o Botafogo na Neoquímica Arena, e um jogo da rodada 35 às 18h30, Corinthians e Botafogo às 4 da tarde. Neste domingo, às 18h30, 6h30, também no Castelão, em Fortaleza, Fortaleza e Atlético Mineiro. Eu falei sobre a situação de tabela. Uma vitória do Cruzeiro coloca o Cruzeiro na vice-liderança, com 4 pontos de distância para o Flamengo, que é o líder isolado. Se o Cruzeiro não vencer, não vai ter mais chance de sequer aí chegar nas duas últimas rodadas com chance de título. E na parte de baixo da tabela, o Santos deixou a zona de rebaixamento, foi a 41 pontos e ainda passou o Internacional no saldo de gols. O Internacional é o 16º, tem 41. Se o Vitória derrotar o Mirassol neste sábado, o Internacional termina a rodada na zona de rebaixamento. É jogo aí importante deste sábado também, vitória contra o Mirassol. O Cruzeiro desde ontem em Fortaleza, concentrado para este compromisso. Falamos sobre a volta de Fagner, relacionado aí depois de 4 meses, ficando como opção no banco, mas é um nome importante aí nestes últimos jogos da temporada. O Fagner voltando então a ser opção para o técnico Leonardo Jardim. E a dúvida que ele tem é no meio campo, quem fica com a vaga de Lucas Romero. Romero suspenso, será o único desfalque aí entre os titulares, o restante é força máxima. Será que vai pintar uma chance para o Wallace, depois de muito tempo, voltando a ser titular? Jogador vem treinando aí nos últimos dias, visivelmente em uma melhor condição física, ou nas últimas semanas, né? Entrou nos últimos jogos, foi o escolhido para o duelo com o Corinthians. Quando o Lucas Romero foi substituído, aí temos que aguardar se Leonardo Jardim dá esta nova oportunidade ao volante da camisa 5. As outras opções, Matheus Henrique, que retorna de suspensão, Eduardo e Rian Guilherme. O restante do time não deve ter mistério. Fica o convite para todo mundo. Nosso dia de jogo KTO, diretamente do Castelão em Fortaleza. Quem sabe, hein? Todo mundo cruzeirense aí podendo dormir o sábado na vice-liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Ô Valu, quem que é mais regular, o Romero ou o Lucas Silva? E eu falo assim, ao longo do tempo, assim, pela passagem no Cruzeiro, Romero ou Lucas Silva, quem é mais regular? Mas pegando o recorte de 2025, Léo, por exemplo? Eu faria o recorte geral.
geral, assim, porque talvez para 2025 eu acho que pode ficar mais fácil, mas assim, numa avaliação como um todo, porque eu ia até te perguntar, assim, eu já ia induzir uma resposta, eu diria que o Romero, ele é Te mais... conheço, né, Léo? Por isso que eu já lancei aquelas. É igual o Top Gun, quando os caras estão na mira, né? Aí tem aquelas iscas que os caras soltam assim, aí os foguetes pegam as iscas e não o avião. Conheço você, Maverick. Eu conheço. E aí, assim, eu iria cometer isso, né? Iria te induzir uma resposta no sentido de, o Romero acho que é mais regular do que o Lucas Silva, mas aí talvez nessa temporada ficaria talvez mais fácil, né? Então vamos de maneira geral. O Lucas Romero, até do que você lembra das duas passagens pelo Cruzeiro, do Lucas Silva, desde quando veio o profissional, é justo fazer essa comparação ou não? Toda comparação é justa, né, Léo? Eu acho. É que são situações bem diferentes, né? O 2013 do Lucas Silva é um absurdo, né? É um absurdo. O 2013 do Lucas Silva fez ele parar no Real Madrid, né? Só isso, né? Então, assim, eu acho que, de uma forma geral, é, o Lucas Romero foi mais regular porque não passou períodos tão difíceis quanto o Lucas Silva passou. O Romero teve um período mais de banco, mas foi porque tinha um determinado técnico que preferia escalar outros jogadores com bem menos dinamismo no meio-campo, e aí não é uma situação assim que eu coloco que tanto na conta do Lucas Romero, né? O Lucas Silva já viveu até mais altos e baixos do que o Lucas Romero, digamos assim. Mas eu acho que pegando a temporada 2025 para trazer aqui, os números mostram, né? O número de jogos do Romero, 50 contra 45 do Lucas Silva, e nos minutos até que eles estão bem próximos, tá? Não, se bem que o Romero tem aqui pelo menos são 1.000 minutos a mais do que o Lucas Silva. O Romero está com 4.114 e o Lucas Silva está com 3.155, né? O Romero, até o Diniz que passou aqui tentou estruturar esse time com o Lucas Romero, até aí teve um momento que o Lucas Silva, que era um dos pilares no meio campo do Seabra, sai com a chegada do Diniz, mas na final o Diniz escala o Wallace e com 30 minutos que ele coloca para tentar consertar é o Lucas Silva, enfim, considero o Romero mais regular por essa questão, né, de ter mais minutos, um pouco mais de jogos, mas eu considero a dupla fazendo um ano realmente muito importante. O encaixe do nosso time, o ajuste do nosso time, passou pelo ajuste dessa dupla de volantes, né? E o Lucas Silva, eu não lembro se foi o Romero que disse a respeito do Lucas ou o Lucas disse a respeito do Romero, que são os melhores companheiros que já o melhor companheiro que já teve para jogar no meio campo. Um deles deu essa entrevista, né? Não me lembro qual dos dois disse, né? Que realmente são muito afinados, assim. Um setor muito importante que se torna mais importante ainda. A verdade é que até quando o Lucas Silva foi ausência, já tivemos o Eduardo fazendo boa partida, já, mas ao longo da temporada e aí até olhando para 2026, é um setor que a gente precisa de peças, para mim, no plural, mesmo com o Matheus Henrique aí, pelo menos esse é o meu pensamento, tá? Então, o Romero, você deu os dados aí dos jogos que o Romero ficou fora, mas a verdade é que ninguém se aproxima nem minimamente de fazer o trabalho do Lucas Romero, e quando o Lucas Silva também não está, ninguém se aproxima nem minimamente. Estou falando da boa versão do Lucas Silva, como o jogo que ele fez contra o Corinthians. Aquele jogo contra o Corinthians reflete a temporada dele, né? E o Romero, uma regularidade absurda, e em muitos jogos, com a questão da bola, a chegada, né? Em muitos jogos ele brilhou mais do que o próprio Lucas Silva até. Quantos jogos o Romero apareceu ali distribuindo o jogo de uma forma bem rápida, bem lúcida. O jogo do Romero contra o Flamengo, no aspecto com bola, é uma coisa absurda. O quanto ele castigou a defesa do Flamengo com aquela bola lançada entre a defesa e os laterais, que o Cruzeiro explora muito bem com o Jardim, com o Caio Jorge. Cara, o Romero acertou
muitos passes daquela maneira. Então, assim, tá vivendo o Romero. O Romero esse ano quase fez um gol do meio-campo no Fábio no Maracanã, gente. Uma coisa intencional, poucos vão se lembrar, né? Aquele chute lá de longe, tentando pegar o Fábio desprevenido, né? Então é um cara que o jogo com bola melhorou demais, e sem a bola é aquele cachorro adestrado, né? Que não sai dando bote em qualquer um que cruza o caminho, não. Ele tem o exato momento ali, né? De conseguir a abordagem dos adversários. Não corre tanto mais, mas aprendeu a se posicionar de uma maneira a não ter que ficar em longas perseguições. Vocês se lembram? O ano passado, o Romero foi muito criticado na segunda parte também do Campeonato Brasileiro de 2024, porque o time era espaçado e a gente via o Romero se envolvendo em longas perseguições. Gente, nem os volantes mais bem dotados de capacidade física querem ficar perseguindo ninguém no campo. Eles querem um time, todo mundo quer um time, principalmente os volantes, para na hora que tiver que marcar, quanto menos espaços percorridos, a ideia é que sejam menores os espaços percorridos e uma velocidade maior. Menos espaços em mais velocidades. Significa que o seu time está bem encaixado. Agora, quando você se envolve, né? Você vê um volante correndo para trás, às vezes 15, 20, 25 metros, e para chegar no bote, para cercar o adversário, ele às vezes está 5 metros atrás do cara que é o detentor da bola. Pode saber que esse time está desencaixado e acaba dificultando muito o trabalho dos volantes. E Gabigol não pretende continuar no Cruzeiro em 2026. Nada contra o clube, pelo contrário, relação com o torcedor, com o dono da SAF, com os demais jogadores é ótima. Mas o Gabigol está muito incomodado com o fato de ser reserva. Só para vocês entenderem, desde junho ele foi reserva em 19 partidas, nem saiu do banco de reservas em 4 jogos e só foi titular 5 vezes. O Gabigol entende que é incompatível essa condição com alguém que ganha 2 milhões e 400 mil reais por mês, o maior salário do elenco cruzeirense. Diante disso, o Gabigol pretende, assim que a temporada acabar, conversar com dirigentes do Cruzeiro para tentar uma rescisão de contrato amigável, para que ele possa buscar um clube onde será titular absoluto. Gabigol já percebeu que com o técnico Leonardo Jardim, as chances de ser titular são muito pequenas. E aí, para não atrapalhar o Cruzeiro e para que ele possa render mais, o Gabigol pretende buscar outro clube. Quero contar ainda que o Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense, adora o Gabigol e não se incomoda com o fato de ser reserva, mesmo tendo de pagar uma conta extremamente alta no fim do mês. Se depender do Pedro Lourenço, o Gabigol vai tentar ser convencido a permanecer, mas a tendência é que ele acabe saindo. Temporada atual de 45 jogos, 13 gols e 4 assistências. Já havia contado para vocês que o Corinthians adoraria ter o Gabigol, mas para que esse negócio avançasse, seria importante que o Memphis Depay fosse embora. E o Memphis já deixou claro que só sai do Corinthians no fim do seu contrato, em junho do ano que vem. Bora falar agora sobre Scarpa e a especulação de que ele pode virar reforço do Cruzeiro. Já pensou um jogador trocar o Atlético pelo Cruzeiro? Pois bem, muita gente nas redes sociais me perguntando se essa chance existe. Fui checar a história e posso contar que no Atlético a situação do Scarpa é das piores. Ele perdeu espaço com o Sampaoli, entrou somente nos minutos finais do tempo normal do jogo contra o Lanús, depois disputou a prorrogação. Na partida contra o Flamengo, a primeira depois da final da Sul-Americana, o Scarpa nem saiu do banco de reservas. Então é natural imaginar que o Atlético tope negociar o Scarpa, mas vai tentar recuperar parte ou todo o investimento feito de 5 milhões de euros quando da compra do atleta junto ao Nottingham Forest. O grande problema é imaginar o Cruzeiro comprando o Scarpa, jogador de 31 anos de idade que não tem o perfil que o Cruzeiro tem buscado em relação a contratações. Informação que eu tenho é de que o Cruzeiro não tem interesse no jogador. A ideia do Cruzeiro hoje é investir em jogadores mais jovens, que garantam um ganho esportivo dentro de campo e depois uma venda futura, algo que dificilmente aconteceria envolvendo o Scarpa. Só para completar, em relação ao jogador, Scarpa hoje ganha na casa de R$1 milhão por mês no Atlético e deve ser mais um dos muitos nomes a deixar o clube na virada do ano.
Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!